Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este que é o 65º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas. Oi, Lúcia Porto, quando eu chegar no episódio 70, aí eu vou me aposentar. Tá bom? Já? Eu tô pensando no 100, tô pensando na festa do 100, né? Centenário. Tem gente por aí que faz festa com 100 colunas, nós vamos fazer festa com 100 podcasts, né? Piadas muito internas bem. Não podemos contar. Vamos lá. Lúcia Matos, 7ª temporada do Encontro às Cegas, que está nos levando a conhecer os amigos dos nossos amigos. Então, veja bem, começamos lá em abril com a Cláudia Betcher, nossa amiga, Relações Públicas, sommelier de chá, gestora cultural, artista, joalheira, veja bem, né? A Cláudia abriu essa temporada e nos trouxe para o convívio um amigo dela, músico, violonista, muito gente boa, que a gente descobriu também que veleja, que anda de barco, o Ulisses Rocha, direto de Ilhabela. E de Ilhabela ele nos levou para São Paulo para conhecer uma amiga dele, que ele conheceu nos barcos, a Elisa Prado, né? Elisa Prado, especialista em planejamento e gestão de reputação, mas também tem esse lado aí do barco, né, de velejar, que ela gosta muito. A Elisa nos indicou outra amiga dela, da área da comunicação, assim como nós, consultora de empresas, professora, jornalista, Tati Maia Lins, que rendeu um dos papos mais engraçados que a gente teve. Falamos de várias histórias, até de quando ela conheceu pelo Twitter o homem mais rico do Brasil, né? A Tati nos indicou uma engenheira de alimentos, muito engraçada, muito divertida, que passou por vários restaurantes estrelados mundo afora, né? Passou também pelo Copacabana Palace, onde ela sempre sonhou trabalhar, a Carol Minardi. A Carol Minardi, veja, nos levou para outro país quase. Nos indicou uma amiga argentina, uma veterinária chamada Letícia Levin, que conheceu o marido em Camboriú, se eu não me engano. Foi em Santa Catarina, também um argentino. O mundo dos que foi em Canasvieiras, foi na praia, na praia dos argentinos. Foi por lá, na ilha, quase na ilha, né? A Letícia, então, nos indicou uma amiga para tentar resolver um pouco de todos os nossos problemas, uma psicóloga, psicóloga feminista, a Lavínia Palma, que nos deu um papo bem esclarecedor, assim, foi uma das conversas mais sérias e profundas. Foi papo cabeça, né? Foi papo cabeça. A gente ficou até meio muda, né, Lúcia Matos? A gente teve que estudar para aquele ali. Mas, enfim, né, para resumir, a Letícia indicou a Lavínia, que nos indicou a convidada de hoje, que daqui a pouco conheceremos. Bom, e todos os convidados dessa nossa 7ª temporada estão recebendo em casa o cheirinho do Quase Sem Pauta, porque essa 7ª temporada fala de amizade e tem o grande e importante apoio da nossa querida e talentosa amiga Lu Rec, da Santo Aroma de Gramado, essa empresa maravilhosa que perfuma o Brasil inteiro, né? Que desenvolve vários aromas de ambiente e que desenvolveu um aroma de ambiente exclusivamente para o Quase Sem Pauta, com várias notas legais. Então, todos os convidados dessa 7ª temporada estão recebendo em casa o aroma do Quase Sem Pauta, feito pela equipe do Santo Aroma. Isso aí, um aroma muito agradável. E hoje, então, nesse 65º episódio da temporada, a gente tem um encontro às cegas com uma amiga da Lavínia Palma, que foi indicada pela Letícia Levin, que é amiga da Carol Minardi, também amiga da Tati Maia Lins, que veio para cá graças a Elisa Prado, que veio trazida pelo Ulisses Rocha, que nos foi apresentado pela Cláudia Betcher. Bem, a Lavínia nos sugeriu um papo com uma amiga que é muito mais que amiga. É uma amiga das primeiras que ela já teve na vida. A amiga da Lavínia é a Letícia Palma, que também é irmã da Lavínia. Veja bem, que momento, hein? Oi, Letícia. Oi, tudo bem, meninas? Lúcia. Tudo bem? Lúcias, isso aí, uma com acento e outra sem. Tu não tem, né? A gente não errou, né? Tá certo? Assim. Certíssimo. Só quem não tem acento lembra de perguntar se a pessoa tem. É isso aí, né? Senão a gente pensa que errou. Bem, a Letícia, né, que chegou aqui conosco, a Letícia Palma, linda, de vermelho, essa cor maravilhosa. Tu é colorada, Letícia Palma? Claro. Que espetáculo! Para Rio Grande, colocar uma blusa azul já era, né? Eu vou te dizer uma coisa que tu tá, assim, quase perfeita. Me diz só que, além de colorada, tu estudou no Colégio Farroupilha. Cara, estudei. Nossa! Ela... Perfeição!
Mas estudou no Anchieta também, não estudou? Não, eu não estudei. Viu? Não, eu fiquei no Farroupilha. Eu acho que entre as duas irmãs eu já tenho a minha predileta, mas eu vou me omitir porque jornalista tem que ser isento, né? Então, vamos adiante. A Letícia é uma jornalista formada pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, na FAMECOS, como nós, frequentou os bancos escolares da FAMECOS. Porém, ela fez pós-graduação em marketing pela FGV, fez um MBA em comércio exterior e gestão de negócios internacionais, também pela GV de Brasília. Além disso, fez um MBA executivo internacional pela Fondazione Coa em Vicenza, na Itália. Olha que fino, hein? Tá bom meu sotaque? Tô bem? Grazie mille. Já posso pedir uma burrata na Puglia? Não. Trabalhou na TV Globo em Londres, na RBS TV em Porto Alegre, em vários ministérios em Brasília. Frequenta o poder, né? Outro nível. Ela trabalhou no Ministério do Comércio Exterior, da Cidadania, da Infraestrutura, mas antes disso, ela trabalhou na PEX Brasil, uma entidade que fez ela viajar muito pelo mundo, e ela vai nos contar umas histórias bem bacanas. Depois de tudo, a Letícia resolveu, ou não, se assentar e tranquilizar a vida, e é cofundadora e diretora de Relações Internacionais da Big Global Communication. Mas tem coisa no currículo dessa jornalista, hein, Matos? Pois é. Bom, olha, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. A gente adorou conversar com a tua irmã. E a gente vai começar agora com a única pergunta certa deste podcast, que é o seguinte, tá, Letícia? Por que tu acha que a Lavínia te indicou para esse encontro às cegas com a gente? Parênteses, porque tu é irmã, porque tu é amiga, porque tu é cunhada, ou porque tu é Dinda da filha dela. Tudo bem? Tudo bem, meninas. É uma pergunta difícil, é uma resposta bem difícil. Eu não sei o que ela já contou para vocês, eu não quero estar sendo repetitiva aqui, né? Mas, enfim, é muita história. Nós temos 3 anos e meio de diferença, e desde há 40 e quase 6 anos a gente convive, e parece que as nossas histórias andam um pouco bem juntas, né? E ela veio para Brasília, principalmente porque eu estava aqui, ela já me dizia, quero ir para Brasília, até que aconteceu o que eu acho que ela já contou, mas eu acho que eu devo contar, pelo menos tentar contar rapidinho para quem não assistiu. Conta a tua versão, tu é jornalista, né? Pois porque o pessoal todo mundo acha muito, que história legal, não sei o que, a gente é legal. Então, assim, a gente já está acostumado com a história, mas enfim, a gente sempre falava, eu vim para Brasília. Eu cheguei aqui, fiquei sozinha muito tempo, eu fiquei sozinha em Brasília, e nós somos muito amigas, né? Eu era aquela irmã que protegia, não era aquela irmã que batia, porque tem os irmãos mais velhos que estão sempre batendo. Eu era o contrário, eu era protegia, né? Até tem uma história engraçada que a minha irmã tinha, assim, parece que tinha 1 mês, e meus pais estavam na sala, e eu cheguei na sala com ela embaixo do braço. Eu tinha 3 anos e meio, né? Eles, que lindinho! Que beleza! Lindo, para não me assustar e não jogar no chão. Então, sempre tive essa coisa. Eu tenho 2 irmãs, né? A Lavínia e depois a Laura. E eu sempre tive essa coisa muito mãe com elas, assim. E então, eu e a Lavínia, nós construímos com as duas, mas a Lavínia, como a gente está falando da Lavínia, construímos essa história de muita amizade, muita parceria. E a gente falava, né? Eu falava, vem para Brasília e tal. Aí passaram-se os anos, eu conheci o meu atual marido, a gente casou, antes do casamento, fomos casar em Porto Alegre. A gente tinha que ter 2 pessoas para o civil, né? 2 testemunhas. Minha irmã era casada e ele tem 3 irmãos, todos casados, e o Fernando não era casado e a Lavínia não era casada. E eu falei falei pro João, pro meu marido, João, vamos fazer o seguinte, convido o Fernando, convido a Lavínia, porque são os 2 que estão, né, que não são casados, acho que fica justo. E aí a gente foi pro civil e tal, e aí a minha irmã falou, não sei se ela vai me matar porque eu falei isso, mas azar, o problema é dela depois. Ela falou, depois do cartório, ela disse assim, achei tão interessante o irmão do João, achei que ele tava dando umas olhadas, e eu não sei o que, eu falei, é o número. Porque assim, é engraçado que os meus pais não são altos, os pais do João não são altos, mas nós 2 somos altos, e a Lavínia é baixinha, e o Fernando é baixinho. Tipo assim, é muito doido. Porque os pais do João também não são altos. E aí, ficou aquela coisa. Aí no dia seguinte, que foi o casamento, né? Não rolou nada, claro, mas eles, assim, ficou aquele clima. E aí, dali, eles começaram a se falar, né? Os 2. E aí se encontraram. Ele foi para lá, ela veio para cá e tal. E acabou, né? Eles acabaram casando também.
Então, assim, todo mundo acha assim, nossa, mas como assim? E aí eu tive a Helena e um pouco depois ela teve a Júlia. Então, assim, as meninas são como se fossem irmãs, assim, né? E a gente, quando a gente conta, o pessoal acha super engraçado. Nossa, vocês são cunhadas 2 vezes, vocês são irmãs cunhadas e tem a mesma sogra. O mais interessante é isso, tem a mesma sogra. Não dá para xingar a sogra. Para falar bem, para falar mal, né? A gente pode. Não, mas vamos lá. A gente tem a mesma sogra e, enfim, depois a sogra escuta aqui vai achar que a gente tá falando mal dela. Deixa assim. Eu acho mas não, só para encerrar, assim, eu acho que essa caminhada dela aqui em Brasília, eu fui muito. Assim, acho que eu participei muito, né? Tanto na chegada dela, quanto todo o desenvolvimento, e ela se desenvolveu aqui nessa questão da psicologia feminista, né? E quando ela começou a dar entrevista, eu falei, pode parar, pode me passar. Ela, porque não sei se. Não, sou tua assessora, pode mandar me ligar, a jornalista fala comigo. É só que falta ter um assessor de imprensa que não seja eu. Então, eu participo muito ativamente, né? Não cheguei a dar um media training, mas porque eu acho que ela é muito boa, ela fala super bem. Mas, assim, aqueles toques que a gente dá, sabe? Sim. Com ela, então tô número 1, com certeza. Mas muito, muito bacana essa história e legal que tu foi levando aqui agora para o final, para essa parte da comunicação, né? Foi a comunicação que te levou para Brasília, né, Letícia? Como é que tu foi parar aí? Então, eu estava um dia trabalhando na RBS, né? E sabe aquela coisa do universo que às vezes a gente fica. Eu acredito muito nisso, mas assim, foi uma coisa muito doida, assim, porque eu estava algum tempo pensando. Pô, eu falo línguas, né? Eu falo inglês, eu falo espanhol. Eu já tinha morado 2 anos em Londres. Eu fui para Londres com 18 anos. E eu estava e eu já tinha caminhado bastante profissionalmente. Eu estava na RBS, estava super bem, mas eu estava assim, eu andava pensando, nossa, eu queria fazer outra coisa. Eu queria, né? Eu achava Porto Alegre assim muito pequena porque eu queria. Eu acho que a partir do momento que a gente mora fora uma vez, a minha mãe, quando eu fui morar fora, ela me ligava às vezes e dizia assim, eu já sei, tu não vai mais voltar. Eu falei, da onde, mãe? Não, porque minhas amigas dizem que quando vai, o filho nunca mais volta, né? E ela tinha esse medo, porque eu fui para 6 meses, aí fui ficando 1 ano, afinal fiquei 2 anos. E aí, E é isso, não é que não volta. Eu voltei, eu tô sempre voltando a Porto Alegre, mas a gente não consegue mais, a gente parece que precisa do mundo, né? E aí eu tava sentada e falando, nossa, eu tava nessa coisa, eu preciso fazer outra coisa, o que eu posso fazer? Aí um dia me ligam na RBS, era uma conhecida minha, que ela não tinha meu telefone, e ela disse assim, olha só, eu conheço o presidente da Apex, e ele tá procurando, ele quer uma assessora de imprensa. Tu moraria em Brasília? Eu falei, Brasília? Porque como jornalista a gente pensa, eu já estava pensando, né? Já tinha trabalhado na Globo, e aí tinha ido a São Paulo, tinha uma proposta para, de repente, fazer um trabalho, que eu estava fazendo um trabalho de jornalismo investigativo na RBS, tinha proposta de fazer em São Paulo. Eu estava pensando, né? Vou para São Paulo, mas assim, né? Nossa área, os salários são tão baixos, começar do zero, né? Enfim. E aí me liga, e ela disse assim, tu moraria em Brasília? Eu falei, Brasília? Nunca pensei em Brasília. Ela, é para viajar o mundo. Eu falei, não, isso aí, quero. Adoro, Brasília, adoro. Porque, na verdade, ela disse, não, ele está selecionando, então eu vou te passar o contato e tal. Aí eu vim a Brasília 2 vezes, naquela época que não tinha essa coisa da internet, né? Que doido hoje, porque teria feito entrevista assim. E aí, enfim, acabei sendo selecionada, e era o cargo para assessorar o presidente da Apex na parte de imprensa, né? Então, fazer tudo. E eu viajava muito com ele. De fato, assim, eu viajei realmente o mundo. Eu fui para, sei lá, eu acho que a última vez que eu contei, eu estava com 27 países, algo assim, né? E a gente foi para lugares assim que eu nunca imaginava ir, nunca iria como a turismo. Então foi muito interessante, assim, foi muito trabalho, era muito trabalho, porque às vezes realmente ia só eu, e aí precisava outro tipo de assessoria também, né? E às vezes ele não conseguia, ele tinha que estar em 2, 3 reuniões ao mesmo tempo, e ele me colocava, vai lá. Eu falei, nossa, mas eu lembro que era tipo assim, era um vice-prefeito, era alguma coisa com Londres, e ele, não, mas vai. Eu falei, como é que eu vou? Não, tu sabe, claro, a gente assessora a pessoa, a gente tá todo o tempo com ela, e então, assim, acabei que eu aprendi muito, foi muito rico, porque eu fazia assessoria de imprensa e fazia todo o resto. Tinha coletiva de imprensa, eu montava coletiva, organizava, chamava jornalista, então, assim, foi riquíssimo, mas não parava em Brasília, né? Vinha só para trocar mala. Sim. Era muito doido, assim. Quanto tempo tu ficou lá, Letícia?
Eu fiquei, acho que uns 6 anos eu fiquei na Apex, depois fui para o Ministério, porque ele foi para o Ministério como secretário executivo, fui junto, e depois voltei para a Apex, ainda fiquei mais uns anos. No total, acho que deu uns 8 anos de Apex. Nessa época, tu não era casada ainda? Não, nem conseguia. Sim, não ia nem conseguir ser casada. Não, essa era a minha pergunta, assim, não era casada com uma mala só, era uma mala para cima e para baixo. Não, e assim, às vezes tu conhece uma pessoa ou outra, né? A pessoa, vou te ligar, e a pessoa te liga, não, tô na China. Não, agora eu tô na África. Não, agora eu tô... Não, né? Deixa ali, porque não... Agora eu tô em Canoas também, né? Pode ser. Não, então, o engraçado é que as minhas férias eu ia pra Capão da Canoa, né? Falar em Canoa. Que beleza. Teve umas férias que eu fui pra lá, era um janeiro, me lembro que eu tava com a minha irmã, daí com a Laura, com a mais nova, e a gente ia pra beira da praia, começava a chover, a gente voltava. Aí eu olhei pra ela e falei, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô no Salvador, tô na Bahia? Eu vim me jogar aqui pro Rio Grande do Sul pra pegar chuva. Aí ela falou, pode parar, porque se tu estivesse lá, tu ia estar ligando, tô aqui sozinha, não sei o quê. Então é isso, passo minhas férias sempre no Sul. E Chocolatão. Chocolatão. Me dizia aí, quando é que a gente vai para Capão? Eu falei, o que tu vê lá? Ele passou as férias todas em Búzios e ele ama Capão também. Vai entender. Vai entender. Então, para ti, essa coisa da distância de Porto Alegre, para ti era na boa, assim, porque quando tu te mudou para Brasília, tu virou uma cidadã do mundo, né? E eu tava... E aí, assim, como o meu chefe também era gaúcho, ele ia às vezes a Porto Alegre a trabalho. Para Capão. Para Capão, né? Mas ele era assim, e ele me dizia assim, eu quero sair na Zero Hora, eu quero dar entrevista na Gaúcha, eu quero não sei o quê. E aí, tipo, claro, para um gaúcho, o gaúcho quer, né, acha que assim, tem essa coisa de sair nos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul. Então, a gente peraí, parênteses, né? Porque o gaúcho é o melhor do mundo, em tudo. Ai, que horror. É óbvio, mas é óbvio, Lúcia Matos. E o Internacional é campeão de tudo, fecha parênteses. Vamos lá. Mas perfeito, falou tudo. É, isso aí. E não, uma vez ele me pediu que ele me disse assim, eu quero ganhar o troféu Guri. Eu falei que troféu Guri, ele tinha ganhado um prêmio do Financial Times, ele queria o troféu Guri. Eu digo, puxa, que vai entender. Mas aí eu ia muito a Porto Alegre a trabalho, e quando eu não ia a trabalho, porque naquela época as passagens, além de serem mais baratas, tu comprava com milhas, promoção, entendeu? Tipo, 7.000 milhas um trecho. E eu viajava muito, eu tinha muitas milhas. Então eu ia assim, no mínimo, uma vez por mês eu estava em Porto Alegre. E a minha mãe dizia para quê? Eu nem tô conseguindo sentir saudade, ela dizia para mim. Tá todo mundo aqui. Incomodando. Então eu tava muito aí e tenho muito essa ligação, né? O que mais me irrita em Brasília é quando alguém diz, você é do Sul, ai, sotaque é muito forte. Eu digo, pois aí, você tá gostando de Brasília? Olha, meu querido, eu tô aqui, esse ano vai fazer 16 anos que eu estou em Brasília. Então, assim, é um saco, sabe? Às vezes tu quer passar, assim, tipo... Quando eu morava sozinha, tinha um vizinho, mala, que ficava eu fazendo barulho. E eu falava, eu não vou ligar na portaria, porque ela quer aquela gaúcha incomodando. Então, assim, não queria... Sabe? Às vezes eu não quero ter o sotaque, mas, enfim, faz parte, né? Então, é muito forte ainda. Sempre vai ser, eu acho, minha ligação com Porto Alegre e tal. Tanto que eu e a Lovine, a gente fala, quem sabe, dia que quando a gente for velhinha, vamos nos aposentar, vamos lá morar lá no Bonfim. Né, as velhinhas que vão ali, tomam um cafezinho, volta para casa, assim, uma vidinha bem... Achei que era em Capão que vocês iam morar. Capão, a gente vai passar o final de semana, né? Não se esquecer disso. E essa tua adaptação aí foi tranquila, né? Então, quando tu foi para Brasília... Na verdade, eu não tive adaptação, né? Porque deu tempo, né? Não deu tempo. Eu cheguei viajava direto, passava aqui só para trocar mala, e assim, aqui é muito seco, né? E eu noto, assim, de uns anos para cá que eu comecei a sentir essa seca, porque é isso. O tempo que eu fiquei na Apex, eu não sentia o clima, né? Ficava um dia, ficava 2 dias, não conseguia conhecer as pessoas, ter um grupo, enfim. Tá, mas aí tu chamou a tua irmã para morar em Brasília, porque tu estava morando em Brasília e tu viajava o mundo, ou não é na mesma época? Assim, como é que foi isso aí? Foi depois, porque aí depois, quando eu fui para o Ministério, eu fui para o Ministério de Indústria e Comércio Exterior, que foi quando eu conheci o João, e aí um tempo depois, aí eu saí da Apex. Quando eu estava saindo da Apex, mais ou menos, foi quando eu casei, que aí eu conheci minha irmã. Aí eu fui trabalhar na BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e aí já não viajava, já estava vida normal, entre aspas, né? Sabe, vida normal. Sim, aí tu casou, conheceu teu marido, casou, chamou tua irmã aí, casou com teu cunhado. É um amigão meu, assim, quando eu preciso de alguma coisa, Fernando,
né? Nem vou dizer como é que a gente se chama, foi ele que inventou o apelido, vou ter que dizer, né? Ai, a gente... qual é? Cunhado, a gente chama de Cu. Oi, Cu, tudo bem? A intimidade. Apelido carinhoso, né? Carinhoso. Apelido carinhoso. Tá, e hoje tu tem a tua empresa, isso, né? Tu não tá mais trabalhando em ministério. Não, porque aí o que aconteceu? Eu trabalhei por muitos anos, aí Apex, depois fui para a Esplanada, assessorei ministros, trabalhei em vários ministérios e aí eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa por mim, né? Eu acho que mais ou menos naquela linha que contei da RBS, mas em outro momento da vida, né? Sempre quis empreender e acho que eu tenho bastante conhecimento, bastante vivência, bastante chão aí de tudo que eu passei, já que eu vivi. E aí foi interessante que eu tinha conhecido uma pessoa em 2011, viajando pela Apex em Nova York, a gente se conheceu num evento do Brasil, era o Bi-Brasil. E aí a gente saiu, foi tomar um café e ela falou, nossa, nós vamos trabalhar juntas um dia. Eu falei, nem encontrei a pessoa trabalhar juntos um dia. E aí começou a pandemia e o contrato, eu estava no Ministério da Cidadania, acabou o contrato, e aí eu falei, agora eu vou parar um pouco, eu tô sempre nessa vida, não sei se eu acho que é mal de jornalista, essa vida frenética, correndo e não sei o quê. E é engraçado que quando a gente para de correr, eu pelo menos, né, parece que eu preciso ter alguma coisa assim. Inventa alguma outra coisa para correr de novo. Tipo nós, né? Inventamos um podcast porque não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer, né? É que nem aquela pessoa assim, vou me atrasar com calma, né? Sabe? É a coisa assim. E aí ela tinha, era uma empresa, bom, enfim. Aí ela tinha essa empresa que é a Bi Global e ela falou, aí veio a pandemia e a gente voltou a se falar, a gente se falava de vez em quando e tal. Ela falou, olha, estou precisando de uma ajuda na comunicação de uma ONG, uma OCIP, que elas têm familiar, que é lá em Mato Grosso, para fazer a comunicação. E quando eu vi a história, assim, chama EcoArtes Amazônia, eu fiquei encantada, porque elas fazem, para preservação, para preservar a floresta, elas fazem peças com tudo que cai no chão. Então, cai uma semente, faz uma semente, com várias sementes faz cocar, e elas fazem collabs com marcas de luxo, Lely Blanc, Armani e tal. Muito legal, muito bonito. E tudo que é vendido é revertido em plantação de frutíferas. E ela falou, preciso de uma ajuda. Eu falei, eu vou, né? E aí comecei a ajudar ela, e aí veio a história da Bi Global, e ela falou, olha, eu tô aqui na empresa, ela mora nos Estados Unidos, e tu não quer me representar, não quer representar a Bi Global no Brasil? Eu falei, vamos lá. E aí que a gente começou a trabalhar juntas, assim, né, de verdade, e a gente está com vários projetos, continuamos tocando EcoArtes, e agora um dos clientes nossos é o Estado de Mato Grosso, que a gente participou de uma licitação de reputação, imagem e comunicação também, e a gente está fazendo um trabalho, o trabalho, assim, vou resumir, né, é mostrar, é um trabalho pequeno, é mostrar Mato Grosso para o Brasil e para o mundo, porque... Vocês conhecem Mato Grosso? Duas. Não conheço, morro de vontade de conhecer. Quem conhece, ninguém sabe. Muito turista que vai para lá é estrangeiro, né? O brasileiro, ele vai para praia, e assim, não todo, mas a gente encontra muito estrangeiro lá. E Mato Grosso tem a Amazônia, e é lindíssimo. Fora que, assim, é um estado que tem 62% de florestas preservadas, tamanho de 2 Alemanhas e meia, é enorme. Então, assim, alimenta indiretamente, assim, quase 300 milhões de pessoas. E é um estado que, assim, a gente viu um TED Talk de um diretor de uma instituição, Leaf Coalition, uma instituição bem, bem famosa, e ele fala no TED Talk, sem ninguém pedir, a gente achou por acaso, que se o mundo quiser enfrentar a crise climática, ele vai precisar de muitos Mato Grossos. Nossa. Então, assim, não foi feita a propaganda. Ele falou, e nós, no trabalho de reputação que a gente estava fazendo, buscando algumas informações, a gente achou esse TED Talk maravilhoso no site World Economic Forum. Então, assim, é aquela coisa que a gente sabe, né? O jornalista, ele fala mal de si mesmo, né? Uhum. O jornalista brasileiro, ele gosta de falar mal de si mesmo. Até uma vez eu estava com esse meu chefe da PEC, e ele foi dar uma entrevista, a gente estava nos Estados Unidos, ele deu uma entrevista para a imprensa americana, e ele falou para mim, pois é estranho, né? Porque tu não vê a imprensa americana falando mal do seu país, né? Por que o brasileiro fala mal do seu país, né? Eu falei, pois é, não sei te responder isso. Mas a gente tem que estar sempre falando mal, e a gente tem tanta coisa boa, e a gente apanha da Europa, que a gente desmata, e que o Brasil isso, mas assim, ninguém tem 62% das florestas preservadas. Nós fizemos uma comparação com Califórnia, que é um super produtor agrícola, a Califórnia preserva metade só.
27%. Ninguém sabe. Né? Então, o trabalho é esse, é fazer esse... A gente começou, esse último ano, a gente fez o chão, digamos, o chão da fábrica, fez site em inglês, fez toda a parte de comunicação para poder mostrar esse estado para fora. E o jornalismo... Isso que tu falou da comparação com a Califórnia, das frutíferas, né? Se eu não me engano, está sendo construída no Mato Grosso, na Amazônia Legal, uma vinícola incrível ali. Muito bacana, assim. É um projeto muito legal que vai ser completamente disruptivo, assim, a primeira vinícola da Amazônia Legal, né? Deve estar ficando pronto até o início do ano. Hein? É uma coisa bem interessante. Mas, no Mato Grosso. Que legal. Depois eu te passo certinho os dados. Mas uma coisa que tu estava falando, que eu acho que traz também para o nosso assunto aqui, né? Que a gente tenta falar bastante, que é essa questão da amizade, né? Tu estava falando que tu conheceste em Nova York uma pessoa ali, assim, oi, vamos tomar um café e tal. E o fruto desse café e dessa relação que se criou te fez, de alguma forma, dar uma virada na tua vida, né? Deixar de ser empregada para empreender de uma certa maneira, né? Então, assim... O quão importante é a amizade na tua vida, né? A gente está falando também dessa coisa da tua irmã, que é tão próxima, das tuas irmãs, né? Que parece que não é só uma, mas as duas que são bem próximas. O quão importante é para ti a força da amizade, assim, na tua vida, né? Muito, muito importante. Eu não sou uma pessoa de, assim... Eu falo amigos são aqueles... Todo mundo fala isso, né? Uma frasezinha meio batida, mas é verdade. São os que a gente conta nos dedos mesmo, né? Então, eu sou sagitariana e eu sou jornalista, então sou super comunicativa, me dou bem com todo mundo e tal. Mas amigo de verdade, é isso, é de contar, é 1, 2, 3, né? São poucos, assim. E a Marta, que é minha sócia, quando eu conheci ela, a gente teve uma afinidade e que eu acho que é super importante para uma relação de trabalho também, que eu imagino que vocês duas, pelo que eu vejo dos podcasts de vocês também têm essa conexão, né? Então, é muito importante, porque uma sociedade, ela começa, eu acho, com a parceria, com a amizade. Então, a amizade, para mim, é importante, mas, assim, sou uma mulher de poucos amigos, de verdade, né? Porque, assim, é meu amigo. Não é teu amigo. Não é teu amigo, né? Amigo é... A gente sabe o que significa amigo quando a gente tem amigos de verdade, né? Eu tenho amiga, uma ou outra de Porto Alegre, de escola, de colégio, né? Mas... Ou seja, a distância não interfere na tua amizade. Não. Tu acha que tem algum segredo para manter essas amizades? Eu acho que a gente tem que nutrir, né? Eu me culpo às vezes, porque tem algumas amigas também que é aquela coisa, principalmente de Porto Alegre, né? Tem que chamar, tem que falar. Mas eu tento, assim, buscar isso, sabe? Eu acho que a gente tem que nutrir essa amizade também. Acho que isso é importante, mas eu acho que quando bate, eu acho que é que nem relacionamento amoroso, né? Eu acho que quando bate uma empatia, eu acho que é o que por isso que eu digo que são poucos, né? Eu acho que... Mas às vezes eu fico pensando nessas coisas, né, de amigos de muitos anos, tu falaste ali, amigos do colégio. Eu tenho alguns amigos do colégio, mas realmente são muito poucos, 2 ou 3, assim, que estão há, sei lá, 40 anos, né? Do tempo lá da Tia Anke, do Farroupilha, né? É Tia Anke, né? É isso mesmo. É isso mesmo, professora de português braba que ela era. Mas até onde que a gente sabe como a gente deve lidar com essas coisas, né? Às vezes tu quer muito falar com alguém, assim, tô com saudade daquele meu amigo que eu não vejo, sei lá, há quanto tempo. Só que a vida das pessoas muda, né? Ela se mexe, ela se move. Então, assim, daqui a pouco... Tu tinha um amigão lá quando tu tinha 8 anos, um guri que hoje é um empresário com 3 filhos e tem não sei o que e tal, e tem uma mulher ciumenta, sei lá, entendeu? Mas quem é essa aqui que te ligou 200 anos depois? Ou tu tem uma amiga que não é a pessoa mais bem-humorada do mundo, que um dia te dá uma patada, ou tu dá uma patada de volta. Como é que a gente sabe, né? É difícil isso quando tu vai atrás ou quando tu fica pensando, eu não vou ligar pra ela nunca me liga, sabe? Tem é isso, ruim, né? É ruim. Não, eu sinto isso, principalmente esse tempo que eu viajei muito, né? E eu fiz amigos lá fora, assim, algumas amigas até. E algumas eu perdi contato. Outros amigos, não, eu tenho amigos ainda que a gente ainda se fala. Mas como eu ficava muito tempo viajando, aqui em Brasília também, a gente tinha um grupo de gaúchos e eu perdia muita coisa, sabe? Eu acho que eu ficava um pouco para trás, porque é natural, né? Eu acho que quando tu não faz contato, quando tu não tá participando, tu fica para trás. Então, eu acho que... E daí a gente vai ficando mais velha, assim, dos anos para cá, eu tenho tentado fazer contato com as pessoas que realmente eu considero amigos, né?
Mas é isso, é difícil. Muita gente tu perde no caminho, né? É difícil. Eu tenho um amigo que mora em Nova York, que a gente trabalhou muito juntos na época da WIPA, que eu representei via PEX, que era uma associação de agências de atração de investimentos. E ele morou em Genebra. E agora ele morou em Genebra nessa época. E ele está em Nova York, porque ele é casado e tal. O marido dele está lá também, enfim. E aí ele é casado com um americano. E aí ele me liga direto, essa semana ele me ligou, e a gente se chama de fofo. E ele, oi, fofa, como é que tá? E eu, e aí, fofo? Então, assim, e é isso, a gente tem tanta história engraçada que a gente viveu juntos, que a gente se fala, às vezes, e dá risada de algumas coisas, sabe? A gente fala, a gente tem, sabe aquela coisa assim, onde eu tô, as pessoas me pedem informação, parece que eu sou local. Né? Aquele povo perguntando em francês, porque a Genebra é só francês, e eu, francês, assim, eu entendo alguma coisa, mas não até estudei um pouco, mas não falo. E aí eles vêm, eu falei, a gente brincava enquanto vem cá, tá escrito informações no meu... Então, tem umas coisas muito engraçadas, assim, que a gente viveu, sabe? E aí a gente se liga, às vezes, esses dias ele me ligou, ele disse, lembra o cara do táxi? A gente tava conversando, ele tava no táxi, e a gente tava se falando, e ele falou, não sei o que, daqui a pouco ele disse assim, lê só um pouquinho, preciso desligar. Aí desligou, daqui a pouco ele me liga, tu não vai acreditar. O taxista parou, porque os suíços são super furiosos, assim, a gente não pode, sabe aquela coisa do brasileiro? Já, só mais um pouquinho. Ele parou, o taxista parou, assim, gritando comigo em francês, ele me contando. Para de falar no telefone que eu não tô conseguindo dirigir, você está me atrapalhando. Foi, sabe, que a gente viveu, e aí é isso, assim, são algumas amizades que a gente mantém, né? E a gente se fala e é sempre divertido. E eu acho legal, eu percebi isso um pouco na tua irmã também, assim, eu acho que quem mora fora, e no teu caso, que viajou muito a vida inteira, a amizade não depende do estar junto no mesmo lugar, na mesma cidade, entende? Tu pode ficar um tempão sem falar com esse teu amigo, que quando tu vai falar, é meio que nem as amizades de colégio, assim, que a Porto tem com os farroupilhenses e eu tenho com os anchetanos. Tu fica um tempão sem falar, quando tu encontra, parece que tu voltou a ter 14 anos e tu te lembra das mesmas piadas e a pessoa te entende só de olhar, é muito engraçado. Tá comendo um prensado no bar do Zé. Jogando fla-flu, umas coisas assim, brincando de panteras. Eu tenho umas amigas de panteras. Panteras? As panteras! Eu era a Kelly era mais brava. Eu tenho um grupo de amigos. Não era Kelly, era a Sabrina, aquela mulher. Tu era Sabrina, Sabrina. Tu era inteligente, eu também era a Sabrina. Eu disse a mais bonita, mas eu era sempre a Sabrina, que era mais feia. Sabrina Jackson. Eu tenho um grupo de amigos aí de Porto Alegre que é bem assim, a gente se encontra, nossa, a gente faz um ponto por ano no verão, eu vou especialmente para isso. A gente volta para 15 anos. É bom demais. Bom demais. Contar, né? Bom, olha só. Essa nossa temporada aqui, a gente fica conversando para sempre, né? Como a gente entrou até nas Panteras e depois disso vai começar a ficar sério, então acho que a gente pode encaminhar para aquela parte interessante que é quem tu vai indicar para trazer para cá para conversar conosco e por que tu vai indicar essa determinada pessoa para bater um papo nesse encontro às cegas conosco? Bom, eu vou indicar a Letícia. Peraí. Alguém de Nova York? Alguém de Genebra? Não. Alguém de Brasília? Alguém de Capão? Alguém de Mato Grosso? Uma grande empresária? Um grande comunicador? Um professor? Quem? Você está fazendo mistério hoje, Lúcia Matos. Vamos lá. Ó, eu cheguei em Brasília sozinha, né? E aí tinha um amigo, um ex-colega, o Marcelo Cosme, que está agora na Globo. Ele trabalhou comigo na RBS. Era a única pessoa que eu conhecia aqui em Brasília, que tinha vindo... Que é gaúcho, né? É gaúcho. E aí ele disse assim, tem uma amiga... Ex-jornalista, né? Gaúcho jornalista. Já sei onde é que vamos terminar. Aí ele falou, tem uma amiga para te apresentar que chegou aqui, tem também pouco tempo. Aí a Letícia Luvison, que é quem eu vou indicar. Letícia, o nome da pessoa que a Letícia vai indicar também é Letícia. Tá. E é jornalista, é isso? E é jornalista. O mundo dá voltas. E eu tenho vários amigos que não são jornalistas, mas enfim, eu pensei em indicar faz parte dessa história de Brasília, né? E aí eu impliquei na minha cabeça. Ela disse que eu implico. Tu implica com isso, com aquilo. Eu disse assim,
uma Letícia, e eu lembrava desse nome, porque ela fazia alguma coisa de boletim, de aeroporto, eu acho que era da Band que ela fazia. Letícia Luvison, não sei o quê. Eu sei, que saco? Quem é essa Letícia? Aí me apresentou para ela. E aí, enfim, e começamos uma amizade que era a única pessoa que me aguentava quando eu voltava das minhas viagens que nunca acabavam. Eu chegava em Brasília, às vezes ficava assim, eram umas coisas meio doidas, assim, vamos para a China, estava um super calor, da China nós vamos para a Suíça. E aí eu vinha para cá para trocar mala, quando a mala chegava também, né, trocar mala, e aí ela ia na minha casa e ia me aguentar, porque eu dizia, eu não quero encontrar ninguém, super cansada, tô de jet lag, eu preciso ficar... Aí ela ia lá em casa, e às vezes até fazia um almoço, um negócio assim. Então, assim, de verdade, era quem me aguentava, que dizia, tá bom, eu vou aí então, aí a gente fica, conversa, come um negócio e tal. E aí foi isso, eu acho que é uma pessoa que tem bastante... A gente, juntas, aí foi naquele momento, acho que foi a única amizade nesses primeiros anos, a amizade mais forte, eu digo, né? Porque eu chegava aqui, não conseguia criar laços muito, a gente tinha um grupo de amigos gaúchos, que a gente se encontrava de vez em quando, mas eu geralmente não estava. E depois, por coincidência ou não também, quando eu conheci o João, ela conheceu o Cristiano, na mesma época, o marido dela, e aí a gente também construiu essa coisa de família. Aí eu já estava em Brasília, aí o Cristiano, o marido dela chamava o João de, como é que ele diz, number one, que foi o primeiro amigo dele em Brasília. O João, meu marido, é brasiliense. E aí também teve um filho na mesma época que tive a Helena. Então, assim, a gente tem uma história muito longa para contar, né? E então tivemos esse tempo de amizade. Era a única pessoa que me carregava para sair, porque naquela época também não tinha essas coisas de Tinder, não sei os nomes aí de relacionamentos. E aí ela dizia, a gente tem que sair, a gente tem que sair. Aí chegava sábado, quando eu estava em Brasília, eu falei, não tô afim de sair. Não, vamos. aí eu ia. E voltava para casa. Para que eu fui, né? Podia ter ficado em casa vendo Altas Horas lá e não ter me estressado, porque era só saía para, enfim, para nada. Era bom e tal, mas não conhecia ninguém. Então é isso. Eu acho que ela representa bastante assim dessa época de Brasília. Foi bastante parceira, nos aguentávamos. A gente tinha domingos que a gente dizia, ai, que saco, estamos as duas aqui. Podia ter família, a gente ficava as duas socadas num apartamento, não tinha família. Ai, como a gente queria ter uma casa com piscina, né? Porque aqui em Brasília as pessoas se encontram muito entre elas. Então a gente... E aí foi isso. Aí a gente, no final, nós duas moramos em casas hoje, podemos fazer os nossos churrascos com os maridos, né? A vida que a gente tanto queria. E às vezes eu confesso que a gente tem vontade de estar naquele momentinho só nós duas, né? Meu Deus! O ser humano verdadeiramente assim, sempre tem alguma coisa diferente. Não, eu tenho saudade, né? Claro, era tudo que a gente queria casar, a gente queria ter família, eu sou super feliz por isso, mas a gente sente saudade daquele momento que às vezes a gente estava entre nós ali, né? Que a gente achava que era horrível, e não era super legal. Sim. Éramos felizes e sabíamos, agora somos de outra maneira, né? Exato. E sim, com certeza, e continuamos amigas, né? Então, assim, também é jornalista, e eu acho que tem muito a ver com essa minha vida de Brasília, e que eu acho que poderia contribuir também, né, com o programa. Lúcia Matos, a Letícia sugerindo a outra Letícia já me faz pensar o seguinte, a gente pode pensar numa temporada só com jornalistas, porque a gente está conhecendo um monte de jornalistas que a gente não conhecia e só ouvia, né, falar. Ou então as Lúcias e as Letícias, né? Também. Eu ia falar desses nomes. Sabe uma coisa que acontece aqui em Brasília? Acho que a gente dá muita risada, já não foi uma vez, foi mais de uma. Encontram a gente e falam assim, Letícia, como é que é o nome dela? Letícia também. Todas elas são Letícias. São duas, no caso. Sabe? Não, isso acontece com a gente no restaurante. Uma mesa, como é teu nome, Lúcia, e o seu também. Tá, então tá bem. Tá, é isso, né? Acontece com frequência. Mas, Letícia, a gente queria te agradecer. Foi ótima essa nossa conversa. Muito bom esse nosso papo, assim, divertido, né? As confusões entre as irmãs e seus maridos, cunhados, irmã, que é comadre, assessora de imprensa, tudo, né? Letícias, agora Letícias e tal. E foi muito legal, assim. Foi uma conversa muito boa, né, Matos? Exatamente. Obrigada por estar com a gente, dividir essa história com a gente. Então, daqui a 15 dias, a gente vai bater um papo com a indicada da Letícia Palma, que é a Letícia Luvison. Valeu, obrigada. Obrigada.
Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.